Olá, Vete! Eu sou o Vicente, eu sou radiologista veterinário apaixonado pela minha profissão. E para você crescer um serviço volante, fixo ou de teleradiologia veterinária, é preciso conquistar clientes para você receber mais indicações de exames de imagem, não é verdade? Mas existem alguns erros comuns cometidos pelos veterinários que eles, ao invés deles atraírem, eles afastam. Tem erros que são comuns, mas são alguns erros até básicos. Imagina alguém fazendo um ultrassom e não conseguir identificar uma piometra. Alguém fazendo um raio-x e não sabendo quais são os sinais de uma osteoartrose. Nesse vídeo, eu vou mostrar para você 3 erros básicos que afastam os clientes, que travam o crescimento e desvalorizam o serviço. Eu escuto muitos seguidores dizendo que as principais causas de desvalorização veterinária é o excesso de faculdades, com a alta concorrência, baixa qualificação, preço baixo. Será mesmo? Nós que trabalhamos com diagnóstico por imagem, a gente é preparado para dar diagnóstico, entender de enfermidades e trazer precisão nos exames, não é verdade? Então, nós precisamos saber que raças como Bulldog e Boxer, eles podem desenvolver colite granulomatosa secundário à reação à Escherichia coli, muito comum em cães jovens, não é verdade? Agora, nós fomos preparados para fazer marketing, atrair clientes, mostrar valor, entender sobre experiência do cliente? Não, a maioria não. Eu, pelo menos, eu não fui preparado para isso. Eu fui forjado na faculdade, na minha residência em diagnóstico por imagem na Unesp de Botucatu. Eu fui forjado para fazer exames. Então eu já comecei a residência, já existia uma alta demanda de exames de ultrassom, de exames de raio-x, de exames de tomografia, de equinos, de PETs, de silvestre. Mas quando eu saí da residência, não sabia. Eu sabia fazer exame, mas eu não sabia atrair clientes. Mas e o pior? Eu também não sabia que existiam alguns erros que eu cometia que afastavam os clientes. Então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Porque é muito importante que você conheça esses 3 erros que afastam os clientes, porque somente o fato de você não cometê-los vai levar você a crescer e valorizar o seu serviço de imagem. Então, se você tiver um papel e uma caneta aí, você pode anotar. Mas se você estiver no carro, às vezes é um volante, está assistindo isso aqui agora no carro, né? Presta bastante atenção nesses 3 erros que afastam os clientes. Primeiro erro: demonstrar insegurança. O que um cliente, o que um clínico veterinário, um especialista veterinário busca nos exames de imagem são respostas. Ele tem uma suspeita diagnóstica, ele cria um plano diagnóstico e os exames de imagem eles são fundamentais para resolver. E ele vai ele vai determinar a conduta dele a partir de um exame de imagem. Agora, se ele que vai determinar a conduta, você acha que ele pode achar que o imaginologista está inseguro para entregar um exame? De forma alguma. Então, eu vou dar algumas dicas práticas aqui de 3 formas. Não é isso. A insegurança, ela gera dúvida e prejudica a tomada de decisões. E existem 3 formas de demonstrar essa insegurança. Existe a verbal, aonde o imaginologista, na hora que ele está falando, ele se posiciona com o clínico, com um tom de dúvida. Eu encontrei uma alteração renal, tem um aumento de ecogenicidade na córtex. Isso pode ser senilidade, mas talvez isso possa estar relacionado com alguma nefropatia. E aí o clínico pode perguntar, ou então corpo estranho, né? Vamos falar de corpo estranho melhor, né? Não, eu achei uma imagem formando uma sombra acústica aqui no intestino. Aí o clínico já vai e pergunta, tá certo, então eu posso tomar a decisão de conduta de fazer uma cirurgia? Aí nessa hora você
né, o profissional verbalmente ele pode gaguejar. Agora também tem a linguagem não verbal, onde abaixa a cabeça, né, fica uma postura de insegurança, né, os ombros um pouco mais retraídos, olhando para um lado para o outro, não faz a conexão direta, né? E a terceira forma, sabe o que é? É a insegurança na parte escrita. Então, na hora de faz o relatório, escreve o relatório, às vezes não coloca uma impressão diagnóstica, traz uma lista assim desse tamanho de diagnósticos diferenciais, mas sem filtro algum, sem filtro nenhum, zero filtro. Tudo isso, essa insegurança verbal, não verbal e escrita, afasta o cliente. Prestou atenção? Agora presta atenção nesse segundo erro. Não satisfazer as necessidades dos clientes. Inclusive, você sabia, não satisfazer as necessidades dos clientes é a principal causa de morte de empresas? E se você acha que veterinário não pode quebrar, eu não sei há quanto tempo você atua no mercado, mas se você já tem mais de 5 anos atuante dentro do mercado, começa a reparar quantos veterinários já entraram e saíram do mercado. Ou a rotação de veterinários é muito grande. Agora, se você for perguntar por que está saindo, os motivos são diversos, mas ninguém vai dizer que é que está tomando ações que estão afastando clientes. Ou então vai dizer sim, não, eu saí do mercado porque eu não sabia satisfazer as necessidades dos clientes. Ninguém afirma isso. Mas também nós não fomos preparados para satisfazer as necessidades dos clientes. Então nós não fomos preparados, quando eu falo nós, eu me incluo também, nós veterinários, e nós veterinários que trabalham com diagnóstico de imagem, nós não fomos preparados, por exemplo, para entender as características dos clientes. Porque eu vou te perguntar, cliente é tudo igual? Então vou dar 2 exemplos, tá bom? Vamos pegar um veterinário que ele acabou de se formar, tem 2 meses, e ele vai trabalhar numa internação de um hospital, e o primeiro contato dele é no meio privado. Esse é um cliente. E eu vou trazer um outro cliente, é um veterinário especialista com 20 anos de formado, e ele é um especialista em oncologia. Esses 2 clientes são iguais? Eles pedem um exame de imagem com o mesmo objetivo? Por que um recém-formado no plantão vai pedir um exame de imagem? Ele pede porque ele precisa se sentir mais seguro. Às vezes ele está com dúvida de qual é o diagnóstico, às vezes ele precisa ganhar tempo para poder se comunicar com alguém mais experiente, pegar uma orientação. Ele está ali num sufoco verdadeiro, principalmente se ele não estiver preparado tecnicamente. Agora, esse outro cliente, um especialista em oncologia, ele já está suspeita ele já sabe qual que é o tumor, ele está pedindo um estadiamento nos exames de imagem, ele pediu um raio-x de tórax e um ultrassom abdominal, e ele sabe exatamente quais são os locais de metástase, por exemplo, de um carcinoma prostático. Ele sabe que vai pedir, nesse caso, já que eu falei de carcinoma prostático, vai pedir um raio-x de tórax e um raio-x de esqueleto axial e esqueleto apenticular, principalmente na região lombosacra, onde pode fazer metástases, linfonodos regionais, não é verdade? Então, o oncologista, ele sabe isso, ele já até espera, se ele pega um laudo, aí você conecta com o primeiro ponto, se ele pega um laudo inseguro, vai afastar. Então, esse é o segundo critério. Corta essa parte do então. Agora, eu vou trazer o terceiro erro. E esse acontece muito, e esse é imperceptível por muitos. É desabafar as dificuldades do trabalho para os clientes. Sabe o Walt Disney? O Walt Disney, ela tem o propósito
de entregar uma terra de magia, certo? Por isso, para entregar isso aos clientes, todos os funcionários, eles têm instalações paralelas, eles atuam no background, atrás de todas as atrações. Nenhum turista que está na Disney, ele vê uma pessoa, né, tirando a fantasia, trocando de roupa, ou com cara de cansado, ou deitado assim com o pé para cima, no meio do pátio, né, perto de uma atração. Não, eles têm uma área separada para isso. Os caminhões, as entradas de fornecedores, é tudo paralelo. Para o quê? Para parecer que aquele lugar é encantado mesmo. Que parece que aquilo que não tem problema, né? Mas na verdade eles são uma empresa, mas eles seguem um propósito. E eles têm o quê? Que fazer manutenção, o aparelho quebra, os brinquedos quebram, eles precisam atender pessoas às vezes têm problemas lá, se sentem satisfeitas, eles têm que resolver isso. Mas eles são uma maior referência de como não desabafar suas dificuldades para os clientes. E sabe o que acontece? Muito profissional da imagem, ele cresce, ele não aprende a gerenciar o seu serviço de forma profissional. E aí ele começa a acumular funções, se sobrecarrega. Essa fase é muito desafiadora. E aí começa o quê? Imagina esse profissional crescendo, né? Eu antes fazia 50, começou do zero, aí fazia 30 exames por mês, depois 50, depois 100, depois 200, depois 250. Aí o que vai aumentando? Esse veterinário tem que atender mais ligações, ele tem que ser um bom veterinário, ele tem que entregar os relatórios em dia, ele tem que receber os exames, fazer os pagamentos, se aprimorar tecnicamente, começar a construir uma equipe, liderar essa equipe, gerir essa equipe. Aí o que acontece? Essa sobrecarga de trabalho. É muito comum ocorrer o quê? A pessoa ela fica cansada, ela fica estressada, ela começa o quê? A desabafar. Então, às vezes, vamos dar uns exemplos práticos aqui. O cliente, ele liga pedindo um laudo. Aí o vet chega e fala assim: olha, eu sei que eu tô atrasado, mas é que eu tô sobrecarregado, eu tenho um monte de laudo para fazer, eu fiz um monte de exame hoje, eu tô indo dormir 11 horas da noite todos os dias, eu vou te entregar o laudo. Tá desabafando. Então, por exemplo, um volante que ele está no trânsito, tá? Ele vai fazer um encaixe e ele tá atrasado. Aí a clínica liga e fala: você tá chegando? Aí você, eu tô no trânsito, né? Eu já tô fazendo um encaixe para você, eu tinha um outro paciente marcado, eu vou desmarcar ele para atender você, vou atrasar o outro, tá? Você pode esperar um pouco? Tá reclamando. Então, esses são detalhes que fazem a diferença entre o atrair e o afastar. E o meu objetivo nesse vídeo foi te mostrar esses 3 erros comuns. Quero te convidar a estar mais presente e para ver se você identifica sinais de alguns desses erros, ou você prestando serviço, ou no seu concorrente. Talvez o seu concorrente está mostrando esses sinais e você pode se aproveitar e mostrar para os seus clientes que você é diferente, que você é mais profissional, que você sabe lidar você se capacita para lidar com essas situações desafiadoras. E agora que você adquiriu esse conhecimento valioso para evitar esses erros que afastam os clientes e desvalorizam o seu serviço na imagem, curta esse vídeo, se inscreve aqui no canal do Improvet aqui no YouTube, porque para eu trazer para você receber mais conteúdos para valorizar o seu serviço de imagem veterinária. Um abraço, até o próximo vídeo.